Semíramis não se contenta com o fato de Nimrod ser um homem livre e que ele pode escolher quem ele quiser para se casar. A rainha má surta só de pensar que Nimrod pode estar se engraçando para o lado de Liba e não para o lado dela, como sempre sonhou. A megera nutre uma paixão proibida pelo próprio filho. Lúcifer vai se aproveitar desse amor doentio e influenciar a cabeça dessa maluca contra Deus e o mundo. Lúcifer aparecerá mais uma vez para ela na forma de um cidadão comum e vai encher a cabeça dela de pensamentos ruins e impuros. Ele dirá: você tem potencial para ser uma deusa, muito maior que esse Deus que Nimrod idolatra. Semíramis, você também pode ser idolatrada pelos seus filhos, deixá-lo apaixonado por você, rastejando aos seus pés. Para isso, você precisa se tornar maior que Deus e impedir que qualquer outra mulher se aproxime de Nimrod. Nem que para isso você precise acabar com a vida de 100 mulheres, a começar por Liba. Semíramis vai levar isso ao pé da letra e dar início em uma armadilha para acabar com a vida de Liba de uma forma que ela sofra por 7 dias e 7 noites, sem intervalo de descanso. Isso servirá de exemplo para outras mulheres que tentarem se aproximar do seu filho. Lúcifer, como sempre, vai apoiá-la e se deliciar com o mal que vai acontecer com a própria Liba. Só que, se a Semíramis tem Lúcifer ao seu lado, Liba tem Deus no seu coração. Semíramis mexeu com a pessoa errada e vai sofrer graves consequências pelos seus atos. E ainda, Semíramis vai colocar todas as mulheres de Cinear contra Deus, logo após ser a salvadora da pátria, quando a torre acabou desabando. E ainda vai exigir a construção de uma estátua em sua homenagem. E a torre vai seguir a todo vapor e chegará no 9º andar. No entanto, Deus vai mostrar o seu poder de uma força surpreendente. Semíramis, Nimrod e a humanidade vão ser castigados pela 3ª vez. Essa será a pior de todas. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis e você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta, qual final você acha que Semíramis merece ter no final da fase da novela? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Lúcifer então novamente aparece para ela e Semíramis se assusta com a presença dele, e que ainda não se apresentou devidamente a ela. A rainha má fica ainda meio desconfiada e cautelosa com Lúcifer por ainda não conhecê-lo direito. Semíramis então, meio atordoada por causa da briga que ela teve com seu filho, fala que Lúcifer apareceu de novo. Lúcifer responde que parece que ele adivinha quando ela está mal. Semíramis ri e Lúcifer, fingindo que não está sabendo de nada, pergunta o que a moça linda está parecendo triste de novo. Semíramis, brava, diz que mais uma vez foi Nimrod. Lúcifer pergunta o que aconteceu dessa vez. Semíramis diz que não sabe se deve contar para um desconhecido as coisas que acontecem dentro da casa dela. Lúcifer fala para ela se abrir,
que vai fazer muito bem. Semíramis ainda fica meio receosa e Lúcifer diz que ela já se abriu uma vez com ele e que ela tinha dito que ele é a primeira pessoa que entendeu ela sem dizer uma palavra. Semíramis diz que ele está certo e começa a contar que Nimrod nunca valoriza a mãe que tem e que ele não entende que ela faz isso para protegê-lo do mal que existe e de todas as barangas daquela cidade. Lúcifer, então, cutucando na ferida, pergunta se ela está fazendo isso com Nimrod apenas para protegê-lo ou se ela está com alguma outra coisa em mente. Semíramis fica na dúvida se deve ou não contar o que está sentindo, mas ela não prefere contar e diz que isso são precauções normais que uma mãe presente tem que ter com um filho. Lúcifer então começa a incentivar a cobra venenosa, dizendo que ela está mais que certa e que uma mãe que preza por seu filho tem mesmo é que cuidar dele. Semíramis diz que ela sabe disso, mas que nem Nimrod e nem ninguém daquela cidade consegue entender que ela faz isso por amor. Lúcifer olha com uma cara para ela, mas Semíramis completa dizendo que é por precaução também. Afinal, ele é um grande homem. Lúcifer então diz que Semíramis também é uma grande mulher e que deve ser muito respeitada na região de Cinear, já que foi ela que deu luz ao Nimrod, o Deus Sol. Semíramis diz que nunca tinha parado para pensar nisso e que ele tem razão, e foi ela que deu à luz ao maior homem que essa terra já viu, e nada mais justo que ela ser glorificada também. Lúcifer diz que isso é um direito dela, e ela é deusa, e pode ser igualada a Deus, e que Nimrod deve ter respeito a ela. Ele ainda completa dizendo que todos na cidade devem reconhecer a grandeza de Semíramis. Rainha Má diz que ela tem que fazer o povo perceber que ela é tão importante quanto Nimrod, mas pergunta como ela vai fazer isso. Lúcifer diz que ela não vai precisar fazer nada e que as pessoas vão simplesmente perceberem durante a construção da torre. Semíramis pergunta se será mesmo que isso vai acontecer e Lúcifer responde dizendo que é claro que vai. Ele ainda diz que ela tem que manter longe qualquer mulher que tentar se aproximar de Nimrod, mesmo que para isso ela tenha que tirar a vida das desaforadas. Semíramis pergunta tirar a vida. Lúcifer confirma e diz que isso não é nada demais e que ela só estará protegendo o que é dela. Ele ainda diz que é para ela voltar às 3 horas da manhã lá, para ele ajudá-la a realizar essa missão. Mas mal ela sabia que na verdade teria uma grande ajuda de Lúcifer para ela ser tratada como uma deusa. Depois de algum tempo, a torre continua a subir. Homens vão trabalhando, carregando pedras, batendo martelos para construir a torre dia e noite. O trabalho é pesado, mas a força de vontade deles supera qualquer desgaste e qualquer coisa que possa atrapalhar. Embaixo de chuva, embaixo de sol, eles não saíam de lá. Continuavam construindo, querendo o mais rápido possível chegar no topo do céu. Mas acontece que acidentes ocorrem durante algumas obras. Ou talvez seja Deus mandando um sinal para os homens de que a construção dessa torre não é certa, e sim uma afronta a seu poder. Mas acontece que os homens não percebem isso e acabam ficando cegos, com o único objetivo de chegar aos céus. A torre então acaba tendo um pedaço seu desabando. Não comprometeu toda a estrutura e não levou tudo abaixo, mas foi algo que foi visto por muitos
como apenas uma incompetência dos construtores, e para outros como um aviso divino. Mas Semíramis vai acabar sabendo do desabamento e, para tranquilizar o povo que estava muito eufórico, ela vai dar uma bela desculpa esfarrapada para conter a fúria dos cidadãos de Cinear. Os cidadãos vão começar a se revoltar, dizendo que a construção da torre já está demorando demais e ainda teve esse acidente, e que eles exigem uma explicação. Semíramis vai dizer que foi apenas um descuido de um dos construtores, mas que isso não vai impedir da torre ficar pronta. Os cidadãos que estavam revoltados parecem se acalmar, já que Semíramis teoricamente resolveu o problema. Lúcifer, que estava acompanhando tudo, acaba incendiando ainda mais o povo e diz que não há ninguém igual a Semíramis e que ela é uma deusa. O povo de Cinear acaba concordando e repete as palavras de Lúcifer. Ele ainda vai dizer viva a deusa Semíramis, e todo o povo vai gritar viva. A partir de agora, Semíramis vai ter todo o povo nas palmas de suas mãos, já que todo o povo vai se virar a favor dela por ela ter resolvido um mísero problema. O tempo vai passar mais um pouco e o desabamento da torre já vai estar resolvido, e a sua construção já chegará ao 9º andar, para a felicidade de Nimrod, que não vê a hora dessa torre ficar pronta e ficará bem satisfeito com o seu trabalho. Mas o que ele não imaginava é que durante tudo isso, sua mãe foi tendo uma influência cada vez mais forte na cidade, e isso pode ser o surgimento de um problema na vida dele. Semíramis vai começar a usar a sua influência para coisas erradas. Ela vai envenenando outras mulheres, colocando elas contra Deus, já que está se achando mais que o próprio Criador. As mulheres inocentes vão acreditar em que Semíramis está dizendo e vão apenas acreditar na Rainha Má. Gomer vai acabar percebendo essa má influência e vai diretamente conversar com ela. Ele então vai falar que Semíramis não pode fazer isso com as pessoas. Semíramis, bem sonsa, perguntará isso que? Gomer diz que ela sabe muito bem que está desviando as pessoas do caminho de Deus. Semíramis diz que ela não está desviando ninguém do caminho de Deus, e que são as pessoas que estão escolhendo isso. Gomer diz que as mulheres estão escolhendo isso por causa de Semíramis. A Rainha Má responde que ela só está dizendo a verdade, que não tem culpa se as mulheres estão acreditando nela e não em Deus. Gomer pergunta que verdade é essa. Semíramis responde que ela é uma deusa. Gomer diz que ela só pode estar ficando completamente maluca. Semíramis pergunta por quê. Gomer responde que ela já está querendo se igualar a Deus. Semíramis diz que ela não está querendo, e sim já se igualou. Gomer diz que Semíramis não tem noção do quão perigoso isso é. Semíramis, num tom de deboche, diz que isso não é nada mais justo, já que ela deu à luz ao Deus Sol. Gomer diz que isso não é certo. Semíramis então diz que se Gomer não se importar, ela tem mais coisa para fazer. Gomer então vai embora e Semíramis diz que ela precisa se aprontar para encontrar com Lúcifer. Mas ela ainda não sabe que Lúcifer é o Lúcifer. O horário chega e Semíramis vai até o lugar que ela e Lúcifer combinaram de se encontrar para dar um fim de uma vez por todas em Liba. Ela então volta a se encontrar com Lúcifer e pergunta por que esse horário tão anormal. Lúcifer diz que ele gosta desse horário e que eles poderiam conversar com mais tranquilidade e sem correr o risco de verem eles conversando. Semíramis
diz para eles irem logo com isso, que ela não pode demorar muito. Ela então pergunta o que ele tem para ela. Lúcifer então diz que conseguiu uma coisa que, além de acabar com a vida de Liba, vai fazer ela sofrer por 7 dias e 7 noites até finalmente perder a sua vida. Semiramis pergunta o que é isso. Lúcifer então mostra dentro da cesta que estava segurando uma cobra. Ele então diz que essa cobra é muito venenosa e que seu veneno tem o poder de acabar com a pessoa bem devagar e bem dolorosamente. Semiramis pergunta como ela vai fazer essa cobra picar Liba. Lúcifer diz que isso é com ela, mas que ele vai dar uma dica. Ele então fala para ela colocar essa cobra no quarto de Liba pela janela enquanto a garota estiver dormindo e deixar a cobra fazer o resto. Semiramis pergunta o que garante que essa cobra vai mesmo picar Liba. Lúcifer diz que essa cobra é bem esperta. Semiramis então já aparece colocando a cobra no quarto de Liba e indo embora. Logo após isso, a cobra faz o que era esperado e pica Liba. Liba começa a gritar de dor por causa da picada e já começa a ficar fraca. Algumas horas depois, Liba já fica na cama e o início dos 7 dias de dor antes da sua vida acabar começam. E agora, só um milagre para salvá-la. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado. Até mais!